Mateus 26, 36 e diante diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Amém. Hoje eu vou pregar sobre o Getsêmani. E o tema da minha mensagem é Getsêmani, o lugar de extrair azeite. Você pode repetir comigo? Getsêmani, lugar de extrair azeite. Muito bem, eu creio que você tem alguma ideia a respeito do jardim de Getsêmani. O jardim de Getsêmani ficava no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Eu e o pastor Gelson e algumas pessoas aqui da igreja já tiveram a oportunidade, o privilégio de estar lá. E eu creio que você vai estar lá também. Veja que o Getsêmani foi o lugar da agonia de Jesus. Ali, Jesus orou intensamente. Hebreus capítulo 5 e versículo 7 é o único lugar que diz que Jesus orando chorou. A Bíblia diz que ele chorou de tal maneira que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Gotas de sangue saíam dos seus poros e caíam no chão. Tal foi a agonia de Jesus. Lucas 22, 44 diz isso. Estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Então ali Jesus viveu intensamente a dor humana. Foi o momento em que a natureza humana de Jesus mais se destaca. No Monte da Transfiguração, foi a sua natureza divina que mais se destacou. Mas no Getsêmani, a natureza humana de Jesus mais se destacou. Ali Jesus sentiu o peso de tudo aquilo que viria. A rejeição da multidão, que iria gritar: crucifica-o, crucifica-o. A crueldade dos soldados romanos, que bateram em Jesus de uma forma desumana. A traição, Jesus seria vendido e traído por um dos seus discípulos, negado por um discípulo tão íntimo como Pedro, o abandono dos demais discípulos. Mas acima de tudo isso, Jesus sabia que na cruz do Calvário ele levaria o peso de todos os nossos pecados. Se eu fosse aqui mencionar os piores do mundo, imagina Jesus levando sobre si na cruz do Calvário o pecado de todos nós. Os meus pecados estavam ali. Os seus pecados estavam ali na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 5 diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Aleluia, aleluia. Agora, do Getsêmani, eu extraio para você hoje algumas lições. Primeiro, Getsêmani é lugar de prensa. Getsêmani é lugar de aperto. Era ali que a azeitona era levada, e havia então o local onde eles espremiam a azeitona, apertavam, comprimiam a azeitona para dali extrair o azeite. E eu e você de vez em quando estamos na nossa prensa também, nos sentindo esmagados pelas situações que estamos vivendo, momentos de aperto, momentos de angústia,
momentos de dor, e eu quero hoje comparar você a uma azeitona. Diga a pessoa que está ao seu lado, você é uma azeitona. Você é uma azeitona. E há momentos que como azeitona, nós estamos na prensa também. Agora veja, é no Getsêmani que o melhor de nós é extraído. É no Getsêmani que a nossa fé é testada. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1 e versículo 7, ele vai comparar a nossa fé ao ouro. E ele diz que assim como o ouro passa pelo fogo para ser refinado e se torna mais precioso, ele vai dizer que assim a nossa fé é provada e diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Então há momentos que qualquer um de nós, todos nós, vamos ser prensados. Agora é quando a azeitona é espremida que o caroço é expulso. Sabe aquela parte dura da azeitona? Aquela parte resistente? É nesse momento que o caroço sai. E às vezes nós somos espremidos também no nosso Getsêmani, para que a parte resistente nossa saia, para que a parte endurecida nossa saia, e assim nos tornamos mais maleáveis. Deus passa a ter mais liberdade a nos tratar. Nossas emoções são transformadas, pensamentos, atitudes, escolhas. Nos tornamos mais parecidos com Jesus. Então há uma razão para a prensa. Há uma razão para o Getsêmani. Veja que temos mais facilidade de aprender na dor do que na alegria. Na alegria não abrimos mão daquilo que somos, mas na dor nós fazemos uma reanálise da nossa atitude, do que precisamos mudar. Então aprendemos com mais facilidade na dor do que na alegria. Agora eu quero te fazer uma pergunta: o que é mais caro, o que é mais precioso, azeitona ou azeite? Quando você vai no mercado, o que é mais caro? Um vidro de azeitona ou um vidro de azeite? O azeite é muito mais caro. O azeite, o resultado da prensa, vale mais, é mais importante, é mais precioso, valioso do que a azeitona que não foi espremida. Porque com azeite se fazia a iluminação, com azeite se faz comida, com azeite havia o perfume, se fazia o perfume, com azeite se fazia remédios para cura, como a gente vê lá no Samaritano. Não vou chamar de bom porque o pastor Gelson está aqui. Então, quem já ouviu a mensagem dele, pois muito bem. Então, o azeite era extremamente útil. O povo, naquela época, na nação de Israel, não sobreviveria sem azeite. Então eu preciso de azeite, eu preciso derramar azeite. Levante a sua mão e diga comigo: preciso derramar azeite. Aleluia! Há momentos que nós somos exprimidos para que Deus retire de nós aquilo que é o mais precioso, para que haja perfume, para que possamos extrair cura, aleluia, para que sejamos bênçãos na vida das pessoas. A Bíblia diz que quando o sacerdote que recebia o perfume que era feito com azeite passava, o povo, mesmo os cegos, sabiam que o sacerdote estava passando, porque havia um azeite, havia uma unção, havia um perfume sobre ele. Esse perfume precisa destacar a sua vida. As pessoas precisam perceber ao seu andar, do seu falar, ao estar com você, que Deus vive em você. Aleluia! Veja que isso acontece no Getsêmani. Segundo, Getsêmani é lugar de oração. A Bíblia diz que Jesus foi ali para orar. Era seu costume ir ali para orar. Lucas 22, 39, há versículos em Mateus, em Marcos, que falam sobre isso também, mas Lucas 22, 39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então Judas, na hora que foi levar o grupo para prender a Jesus, ele sabia onde encontrar Jesus, porque era costume de Jesus ir ali para orar. Oração era a rotina de Jesus. Jesus orava nas ruas,
Jesus orava no templo, Jesus orava no cenáculo, Jesus orava nos montes, Jesus orava ao lado da praia, Jesus orava em todos os lugares, orava sozinho, orava com seus discípulos. Jesus passava noites inteiras em oração. Veja que oração é o segredo da nossa vitória. Quando você ora, você entra na sala do comando, na sala do controle. Quando você ora, você se apresenta diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Vocês lembram de Esther? A Bíblia Sagrada, quinta-feira, teve uma mensagem muito linda aqui sobre Esther. Esther, quando entra na presença do rei, a sua nação, a sua família tinha uma lei perigosa contra eles. Eles corriam risco de morte, mas ela antes jejua, ela ora, ela primeiro entra na sala do Deus Todo-Poderoso, depois ela se apresenta na sala do rei Assuero, e a Bíblia diz que o cetro do rei, aleluia, se dirige para ela. Às vezes eu orando, eu digo isso a Deus: Senhor, dirige o teu cetro sobre a minha vida, aleluia. É Deus comprovando a minha resposta, é Deus atendendo o meu pedido. Lembre-se de quando acordar primeiro, antes de qualquer outra coisa, entre na sala do controle, entre na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim como o coração de Assuero foi transformado por causa do jejum e da oração de Esther, não importa quem seja a autoridade na terra, não importa o seu nome ou o seu cargo, é Deus que está no controle. Diga comigo: é Deus que está no controle, é Deus que está no controle. Mais importante que Washington, mais importante que Brasília, é o céu onde Deus está, aleluia. Veja que o homem mais importante que já viveu na terra, o mais santo, a rotina da sua vida era a oração. Jesus orava antes de tomar todas as decisões que tomou. Eu e você precisamos dessa rotina de orarmos todos os dias, orarmos sem cessar. Jesus no Getsemane, ele orou intensamente. A Bíblia diz que quanto mais em agonia, mais orava intensamente. Às vezes nós fazemos o oposto. Estamos em agonia e pela nossa agonia deixamos de orar. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Quanto mais em agonia, mais orava intensamente. Leve a sua dor a Deus, aleluia. Leve a sua preocupação ao Senhor. Orou repetidamente. Mateus 26, 44 diz isso. Foi orar pela terceira vez, usando as mesmas palavras. Veja, Jesus orou a primeira, Jesus orou a segunda. Não importa quantas vezes você ore, não é que Deus precise que você repita, mas existem momentos, irmãos, que nós estamos em agonia tão grande que precisamos orar até percebermos que entregamos tudo aquilo que havia dentro de nós, porque o propósito da oração é você levantar dali limpo, leve, sabendo que você lançou sobre ele toda a sua angústia, a sua preocupação, a sua ansiedade. Jesus repetiu várias vezes a minha oração. Ele dizia: Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Ele orou com intimidade. Pai, é assim que ele pede: Pai, se for possível, passa de mim. Irmãos, não é porque Jesus estava no Getsemane, não é porque Jesus estava em agonia que Deus deixou de ser Pai. E às vezes o sentimento que temos é que Deus, de alguma maneira, nos abandonou, que Deus nos esqueceu, que Deus parece que ignora, que Ele não se importa com a nossa dor. Mas Jesus, com intimidade, Ele ora: Pai, se possível for, aleluia. Irmãos, Getsemane é lugar disso, é lugar de quando você se derrama, de quando você coloca diante de Deus, você sabe que você está entregando a alguém que te ama, aleluia. Você está se entregando a alguém que se importa. É quando a
porta da terra se fecha, que a porta do céu mais se abre. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Getsemane é lugar de pedir ajuda. Veja que Jesus não só se derrama diante do Pai, mas a Bíblia diz que ele pede ajuda. É interessante isso. Jesus pede ajuda aos seus discípulos. Ele chega com os 11, porque um deles é Judas, não está presente. Deixa 8 logo no início do Getsemane e vai adiante com 3. Os mais íntimos é Pedro, João e Tiago. E ali Jesus pede ajuda em oração. Ele diz, Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus chama a oração de vigiar. É interessante esse termo. Jesus, você pode ver em todas as versões. Jesus vai chamar a oração de vigiar. Vigiem comigo. Porém, Jesus ora, e quando volta, Jesus volta, há um intervalo na oração. Jesus vem para rever os seus discípulos, talvez para pedir a eles, continue orando, mas a Bíblia diz que os encontra dormindo e ele reclama. Olha o que diz Mateus 26, 40, vocês não puderam vigiar comigo nem uma hora? Jesus reclamou, porque estavam dormindo e não orando por ele. E é interessante que para Jesus 1 hora é pouco. Você já orou 1 hora? Você já esteve em oração 1 hora? Irmãos, durante um período da minha vida eu orava de 2 às 3 horas, todos os dias. Mas sabe como eu consegui isso? Eu tinha um caderno e ali eu colocava nomes, lugares, situações. E eu orava e abria os olhos e procurava. Porque se você só dobrar os joelhos, você se esquece de muitos pontos pelos quais você deveria interceder, clamar, orar. Então eu tinha aquele meu caderno, e que prazer que eu tinha. Eu não tinha ideia naquela época com quem eu ia casar. Eu não tinha ideia naquela época sobre o que Deus ia fazer através da minha vida, mas eu estava semeando no meu futuro, orando por outras pessoas, mas eu sei que muito daquilo que Deus já fez na minha vida foi resultado daquela oração. Então Jesus reclamou, não puderam vigiar comigo nenhuma hora. Quantas vezes nós estamos dormindo quando deveríamos estar orando? E aqui a Bíblia mostra que às vezes a razão por que dormimos em vez de orar é porque não percebemos, não enxergamos a dificuldade, a dor, o sofrimento do outro. A Bíblia diz que nós como igreja fomos chamados por Deus como sacerdotes. O nosso propósito aqui na terra é orar, é interceder. Paulo vai dizer isso da sua carta a Timóteo, dizendo à igreja que nós devemos orar, clamar, interceder por todos os homens, porque esta é a vontade de Deus. Talvez você nunca tenha sido chamado para pregar, talvez você não tenha uma boa voz para cantar, mas Deus te chamou para orar, aleluia. Então ore, faça da oração a sua rotina. Agora é interessante que Jesus não recebeu a ajuda que pediu. Porém, hoje ele nos oferece esta ajuda, porque a Bíblia Sagrada diz que hoje Jesus no céu está intercedendo por nós. Romanos 8, 34 diz, ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Hebreus 4, 15 diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus sabe o que é agonia, Jesus sabe o que é ansiedade, Jesus sabe o que é dor, Jesus sabe o que é traição, abandono, Jesus sabe o que é crueldade, sabe o que é injustiça. Quando você coloca a sua necessidade, o seu problema, ele passou por isso e sabe que dói. E é por isso que hoje no céu, ele clama por você, sustenta. Oh Senhor, olha aquela vida, sustenta, fortalece, abre porta, opera um milagre, aleluia. Ele intercede por você neste dia, aleluia. Terceiro, Getsemane é lugar de batalha. Jesus travou ali uma das batalhas mais cruciais do universo. A vontade dele versus a vontade de Deus. Hoje tivemos uma aula de escola dominical
tremenda. Essa revista é uma das melhores revistas que já tivemos. Quem não está vindo à escola dominical está perdendo. Hoje foi uma batalha, estudamos sobre a batalha na mente. Emoções, batalha nas emoções, e exatamente do que se trata Getsemane. Houve ali, Jesus experimentou isso, Jesus viveu uma batalha nas suas emoções, e eu quero que você entenda que o nosso destino, o destino da humanidade estava em risco ali, o destino da humanidade estava sendo decidido no Getsemane, o meu futuro, o teu futuro, a nossa salvação, a nossa eternidade. Jesus desceu do céu e se fez homem para morrer, mas prestes à cruz, ele sentiu o peso, ele sentiu a humilhação, ele sentiu a dor de tudo aquilo que ele passaria. Então ele ora clamando por alívio: Senhor, Pai, se for possível, há um outro caminho, há um outro jeito de salvar a humanidade. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas ele ora que não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. O preço seria muito alto, mas Jesus abre mão da vontade dele e estabelece a vontade de Deus. Veja que Jesus clama por alívio, Jesus clama por libertação daquele momento, mas a resposta que recebe é um não. Jesus recebe um não para que você possa receber um sim. Jesus recebe um não para que você seja liberto, para que você seja salvo. Aleluia. A oração no Getsemane não mudou os planos de Deus Pai, mas deu aos filhos força para ir adiante, para passar pela cruz, para consumar o plano. Você entende isso? Havia um Getsemane, haveria uma cruz, mas havia um plano. O Getsemane foi o caminho para chegar à cruz. Não é um cenário, não é um quadro bonito, mas havia um plano, havia um propósito, havia uma razão por detrás disso. A Bíblia Sagrada diz, Hebreus 12, 2, é muito importante esse versículo. A Bíblia diz que Jesus suportou a cruz pelo gozo que viria. Jesus suportou a cruz porque ele sabia que haveria salvação, libertação, aleluia. Jesus suportou a cruz para que você pudesse ser adotado na família de Deus, se tornar cidadão do céu, aleluia, receber o perdão dos seus pecados, um dia ao entrar no céu receber galardão, suas lágrimas serem enxugadas, a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre seria resultado da cruz. Então no final o que Getsemane mostra é que a vontade de Deus é melhor. Às vezes eu não entendo porquê, às vezes eu não compreendo, às vezes eu sofro e digo porque agora, porque está acontecendo, mas Deus tem um propósito nisso. Diga comigo, Deus tem um plano. Diga, pessoal, Deus tem um plano em andamento. A vontade de Deus é melhor, há um porvir, há um adiante, há uma razão, e Deus planejou vitória para a tua vida, aleluia. Irmãos, a razão do Getsemane e da cruz era você. O alvo do Getsemane e da cruz era você. A razão do sofrimento de Jesus era você, aleluia. Tudo isso aconteceu porque Deus planejava abençoar você. O propósito era o amor que Deus sentia por você. Você sabe que às vezes perdemos algo muito grande lá adiante porque evitamos o sacrifício do aqui e agora. Às vezes o sacrifício que é pedido parece grande demais e evitamos passar pela parte mais difícil e não temos ideia que estamos diminuindo a grande bênção que Deus tinha planejado para nós. Se é necessário passar, vamos passar, porque o que Deus planejou é melhor. Diga comigo, o que Deus planejou é melhor. O que Deus tem adiante é melhor.
Profetiza na tua vida: o que Deus tem adiante para mim é melhor. Aleluia. É grande, é Deus de glória, é Deus de majestade, é Deus de abundância, é Deus generoso, é Deus abençoador. Aleluia. Jesus decidiu, Jesus escolheu sofrer por nós. Jesus decidiu escolher obedecer. Então isso é Getsemane. Getsemane é batalha, Getsemane é entrega. Obedecer para Jesus foi muito difícil, muito mais difícil do que seria para Adão obedecer. Para Jesus obedecer exigiu a cruz. Para Adão obedecer era só ele não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. A desobediência do Adão nos expulsou do jardim, mas a obediência de Cristo abriu as portas do céu para nós. Aleluia. Apocalipse 22, 14. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aleluia. Adão pecou, desobedeceu, e isso trouxe expulsão do jardim. Mas Jesus no jardim, Adão pecou, desobedeceu no jardim, Jesus agora obedece, se entrega no jardim. E ele, por causa da sua obediência, o segundo representante de toda a humanidade, trouxe para nós direito. Eu tenho direito. Diga isso, você que é salvo, que já recebeu Jesus como Senhor. Eu tenho direito. E você entende isso, você compreende a profundidade disso. Ele nos trouxe direito. Nós vamos ter o direito de comer da árvore da vida, que foi negado por causa de Adão. Nós vamos ter direito de entrar pelas portas como cidadãos. Aleluia. Porque Jesus resolveu obedecer. Getsemane é lugar de obediência. Getsemane é lugar de redenção. Getsemane é lugar de entrega. Em que área da sua vida a sua vontade contradiz a vontade de Deus? E muitas vezes nós vivemos isso. Queremos uma coisa quando sabemos que Deus quer outra. Fazemos algo quando Deus está pedindo para que façamos outra coisa. E às vezes somos nós que estamos no Getsemane da vida, vivendo essa batalha de escolha, desobedecer ou não a Deus. E às vezes nós desobedecemos, mas mesmo assim queremos direito. Desobedecemos e mesmo assim queremos obediência. E no Getsemane eu aprendo que bênção é resultado de obediência. Direito é resultado de entrega. E por último, Getsemane é lugar do céu aberto. Veja que aquilo que foi negado a Jesus, porque os discípulos não continuaram orando por ele. Ele pediu ajuda. Você é aquele tipo de crente que pede ajuda? A gente pede, não é? Crente 6 horas. Você pode orar por mim? Você pode orar por mim? É certo isso. A igreja tem esse papel de interceder uns pelos outros. E Jesus copia a receita. Pede a João, Pedro e Tiago que fiquem, orem comigo. Mas isso lhe foi negado. Pedro, João e Tiago simplesmente dormiram. A Bíblia diz que eles estavam exaustos. Mas aquilo que foi negado a Jesus na terra foi recebido do céu. A Bíblia vai dizer, Lucas 22, 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Outra versão diz o consolava. Aleluia, aleluia. Às vezes há coisas que são negadas na terra, mas Deus responde sim no céu. Aleluia. Às vezes as portas da terra se fecham, e são quando as portas da terra mais se fecham que mais a porta do céu se escancara. Aleluia. São muitas das vezes que os recursos da terra terminam, que os recursos do céu se derramam. Quando as pessoas da terra se afastam, é quando mais sentimos a presença de Deus. Aleluia. Enquanto os 3 dormiam, o anjo veio, aleluia, e consolava Jesus, fortalecia Jesus. Jesus não estava só na sua agonia, Jesus não estava só na sua dor. Eu vou te garantir isso, Jesus não está só, você não
está só na sua agonia. Você não está só diante desta preocupação, diante deste peso, diante desta dor. Jesus não estava e você não está também. No final de toda aquela agonia de Getsemane, no final da cruz, nós encontramos então Jesus sendo glorificado, recebido no céu. Recebemos agora a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus cravou na cruz do Calvário a cédula que era contrária a nós. Quantas bênçãos temos recebido por causa daquele Getsemane. Romanos 8:32, olha o que a Bíblia fala para você nesta noite. Romanos 8:32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho negou, antes o entregou por cada um de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Aleluia. Jesus recebeu um não para que eu possa receber um sim. Jesus sofreu no Getsemane e na cruz para que eu seja abençoada. Aleluia. Jesus foi ferido para que eu seja curada. A Bíblia diz que Jesus se tornou pobre para que eu seja enriquecida. Quantas bênçãos eu tenho recebido, quantas bênçãos Deus já preparou, quantas bênçãos você tem direito, porque Jesus pagou o preço. Aleluia, glória a Jesus, aleluia. Agora minha pergunta a você é: qual é o seu Getsemane hoje? Eu quero convidar você a ficar de pé. O que é que te oprime? O que é que te oprime? Qual é a razão da sua agonia hoje? Segunda pergunta: qual a escolha difícil que você precisa fazer? O que é que Deus está te pedindo? E às vezes a nossa demora em obedecer retarda uma bênção já preparada. Engaveta algo que Deus já planejou. Não importa o que esteja acontecendo, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle no Getsemane. Por pior que tenha sido o cenário da cruz, Deus não perdeu o controle na cruz. Aleluia. Havia um plano em andamento e há um plano de Deus em andamento para a sua vida. Há um plano em andamento para a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é Deus de glória, Deus é Deus de bênção, Deus é Deus do extraordinário. Há um propósito de Deus. Aleluia. O livramento que Jesus não recebeu no Getsemane é o livramento que hoje o Senhor nos oferece.